Olá, está no ar mais um JR Entrevista e hoje a gente recebe aqui no estúdio o presidente do Conselho Federal de Medicina, José Irã da Silva Galo. Presidente, seja muito bem-vindo aqui com a gente. Yuri, muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado de estar no maior canal de comunicação do nosso país, a TV Record. Eu tenho muita admiração pelo trabalho de vocês e a medicina não vive sem a imprensa. A imprensa é de fundamental importância para divulgar os fatos reais e concretos, como é isso que nós vamos fazer agora, Yuri. Muito obrigado, presidente. E um dos grandes assuntos em debate, pela sociedade brasileira veio depois de uma iniciativa do Conselho Federal de Medicina de criar uma plataforma que centralizou a emissão dos atestados médicos. Nós tivemos uma repercussão que acredito que nem o senhor esperava, inclusive o caso chegando agora ao CAD, o Conselho Federal de Medicina sendo acusado por empresas, startups, empresas que trabalham de forma digital, online, de criar aí um monopólio do atestado médico no Brasil. Que interesses são esses que estão em jogo e por que o CFM acredita que deve centralizar essa emissão dos atestados médicos na plataforma oficial do CFM? Bom, quem normatiza a medicina brasileira é o Conselho Federal de Medicina, está na lei. E nós normatizamos e fiscalizamos a medicina. Toda e qualquer atividade fim que tem a medicina é obrigatório registrar no Conselho Regional de Medicina, está na lei. O Atesta CFM, que é o que nós chamamos, nós passamos 3 anos trabalhando nele, porque o índice de atestado médico falso no nosso país é muito grande. Quando eu digo falso, não é atestado emitido por médico, e sim por pessoa inescrupulosa que ganha dinheiro falsificando atestado. Quer dizer, não tem nenhum médico emitindo aquele documento, é um documento absolutamente falso. Falso. Um carimbo de CRM Isso. falso. Isso, falso. E aí eu, como presidente do Conselho Federal de Medicina, eu vi anúncios na televisão, nos sites, de venda de atestado médico. E resolvi comprar. Comprei 3 atestados médicos. Lógico, evidente, eu levei esses atestados para a Polícia Federal. E mandei rastrear. Utilizavam CRM de médicos que já tinham ido a óbito. E ganhando dinheiro essas empresas. Eu não consigo entender quem é contra uma coisa que só vai beneficiar as empresas públicas e privadas, a Previdência, a indústria, porque aquele funcionário que traz atestado médico falso, ele vai trazer prejuízo para aquela empresa, não só pela ausência dele e como também para o INSS. Então, eu não consigo entender por que isso aí, monopólio de quê? É prerrogativa do médico emitir o atestado. Só que o CFM vai ter um controle desse atestado médico para dar a veracidade dele, para que evite esse tipo dessa máfia que está aí vendendo atestado médico falso. Quer dizer, a plataforma ela vai limitar o uso, ela já limita o uso ali do documento oficial de um atestado médico aos médicos com CRM ativo. Ninguém consegue emitir a não ser o próprio médico. O próprio médico. Mas se esse médico, talvez mal intencionado, se ele quiser dar um atestado que não signifique a verdade, aí ele pode, mas é possível identificar. A única coisa que ele poderá fazer, esse médico verdadeiro, é ele valorizar a patologia e dar um número excessivo de licença. Só que aí ele vai se ater nos conselhos regionais de medicina, porque o Código de Ética Médica, ele é claro nesse sentido. Quer dizer, uma conduta errada é possível de ser fiscalizada. Já um documento falso que não tem nenhum médico por trás, só a polícia. O conselho não tem o que fazer só a polícia nesse caso. Então, eu não consigo entender. Primeiro, a gratuidade. Quem quiser saber se o atestado é verdadeiro, ele não vai pagar nada para saber disso. Basta ele adentrar. Se eu chego aqui na TV Record, entrego no RH um atestado meu. O Yuri entrega. Aí, vou saber se esse atestado do Yuri foi emitido por um médico. Ele está lá. E não paga nada. Então, eu não consigo entender por que estão com essa celeuma toda. A não ser algumas coisas, algum subterfúgio que esteja por trás dessa situação. Ou então nós atingimos uma máfia direitinho, que é para evitar
esses atestados fraudulentos. Agora, o CAD já pediu alguma explicação para o CFM? Pediu e nós já respondemos ao CAD. Estão prontos para o debate? Estão prontos para o debate. E vamos para a medicina estética. Esse é um ramo, né, que nos últimos anos cresceu demais. A gente vê, inclusive, médicos que viram celebridades na internet, né, nos sites, nos perfis de redes sociais, com milhões de seguidores, né, e médicos muito bem-sucedidos, mas o efeito colateral, né, desses procedimentos é que a gente vê também muitos problemas acontecendo, inclusive com os conselhos de medicina no país inteiro investigando, né, muitas denúncias de mau uso de produtos. E o Conselho Federal de Medicina tomou uma decisão drástica em relação a um desses produtos usados pela medicina estética, que é exatamente o PMMA, né, que é um componente de plástico, mas que ainda é usado, ainda tem essa permissão. Explica por que banir e por que ele estava sendo aceito e sendo usado. O polimetilmetacrilato, ele tem que ser banido do mercado por quê? Primeiro que o Conselho Federal de Medicina, ele não age com achismo. Tudo é embasado em literaturas bibliográficas e na ciência. Muito se fala em ciência. Lembra na época da pandemia? Ciência. Ciência tem início, tem meio, mas não tem fim. Bom, e nisto o CFM, quando começou a surgir esses óbitos, pessoas sequeladas, né? Porque o PMMA, ele quando é aplicado no tecido, ele entremeia no tecido e não consegue tirar mais. E ele é de plástico mesmo? De plástico. E libera cálcio e hipercalemia e automaticamente causa danos ao rim. E aí, para retirar, então, do corpo, quando ele gruda no tecido, é preciso tirar esse tecido junto. Olha, eu vou falar assim um pouquinho, tira esse pedaço de gente. É lamentável, é lamentável isso aí. Né? É irremediável. Então, este produto, a apresentação dele é de 1 ml, 2 ml e 3 ml. E está sendo utilizado 120 ml, principalmente utilizando nos glúteos. Até no pênis nós vimos aplicações causando necroses peniana e testicular. Então, isso nós não podemos aceitar. Aí o Conselho Federal de Medicina, preocupado com isso, nós chamamos a Sociedade de Especialidade. E nós fizemos uma plenária temática para discutir exaustivamente. 100% foram favoráveis a banir este produto do mercado. Agora, ele é usado com fins médicos também, não só estéticos, né? Ele tem substituto? Se ele fosse usado em pequenas quantidades, mas mesmo assim, nós temos produtos mais eficazes e menos nocivos do que o PMMA. Para fazer, por exemplo, essa reconstrução da face? Isso. Aí, bom, nós fizemos a plenária temática, chamamos várias sociedades de especialidades, inclusive o Ministério da Saúde para participar, para dizer por que ainda o Ministério da Saúde ainda defende o PMMA, e nessa conversa surgiu que este produto não pode mais ficar no mercado. Semana passada fomos recebidos por toda a diretoria da Anvisa e nós fizemos a nossa parte. Entregamos todos os trabalhos, uma brochura de trabalhos com fotografias, tudo, para a Anvisa, para ela legislar o que é que ela vai fazer. Nós, médicos brasileiros, nós somos totalmente contra o uso do PMMA no mercado, porque ele, quando injeta-se, não consegue mais tirar. E quem faz esse trabalho é a cirurgia plástica para retirar esse produto. Na medicina estética é difícil a gente encontrar ali a linha divisória entre o que é saúde e o que é meramente, né, um procedimento estético, porque até mesmo algo que seja visto como estético pode ajudar a saúde mental de uma pessoa, correto, né? Como que o Conselho fiscaliza os exageros que possam acontecer e colocar em risco os pacientes? Bom, primeira coisa que eu digo para os pacientes é que você quer saber quem é José Irangalo, entre com o meu nome no site do Conselho Federal de Medicina. Você tem que saber se eu sou qualificado. É o RQE, todos nós temos um número. O RQE é a pessoa que fez residência ou fez prova nas sociedades de especialidade.
Então, eu estou preparado para atuar naquela área. Se você entrar e não encontrar o RQE desse médico, saia de perto, porque ele não está preparado, habilitado, qualificado para ser aquele médico na cirurgia plástica, na dermatologia, em todas as... Então, o paciente pode se defender consultando o site do Conselho Federal de Medicina, coloca o CRM do médico lá, o nome dele e encontra o histórico. O que é que eu sou, o que é que eu fiz, se eu tenho um RQE. Às vezes um consultório muito bonito chama a atenção, impressiona, mas o médico não é um especialista. Às vezes ele não tem, ele não é preparado, ele pode ter um consultório bonito, mas ele não tem um currículo bonito para atender aqueles pacientes. O CFM, os regionais, que nós somos um órgão recursal. O Conselho Federal de Medicina é um recurso de quando a pessoa não aceita aquela condenação ou as partes também acharam que o CRM foi benevolente, ele recorre ao CFM. E automaticamente nós fazemos um julgamento aqui. Só para você ter uma ideia, eu não falo isso assim com o intuito de me vangloriar. O CFM caça em média, e a nossa cassação, ela é definitiva. Nós caçamos cerca de 3 a 4 médicos por mês no Conselho Federal de Medicina. Porque ele é cassado no regional e há do referendo ao Conselho Federal de Medicina. E o CFM é que faz a análise se referenda aquela cassação no regional ou não. E isso é lamentável. Normalmente é assédio, desvio de dinheiro, uma série de coisas. Erro médico também faz parte. Erro médico é reprovável. Né? Esse caso, por exemplo, a pessoa se resolver, eu me formo e vou querer, com pouco tempo, querer fazer coisas que eu não estou preparado. Não estou habilitado para fazer aquele procedimento. Automaticamente causa sequelas e nós do CFM e dos CRMs, nós somos rigorosos nesse sentido. Quero dizer que nós não somos corporação, nós pertencemos à corporação, sim, mas todos nós temos a nossa consciência. Nós temos que defender a sociedade dos maus profissionais. Agora, parece, né, que está mais importante o médico vender bem o seu serviço nas redes sociais para conquistar um sucesso profissional do que se especializar, do que, né, partir para um estudo, passar vários anos se especializando, participando de uma sociedade médica, estudando aqueles casos a fundo, porque na prática muitos profissionais só querem aquele sucesso financeiro. E aí você tem um monte de faculdades de medicina abrindo no país todo, faculdades no exterior, próximas aqui ao Brasil, nos países vizinhos, recebendo brasileiros também que não conseguem estudar aqui em uma das vagas no Brasil, vão se formar no exterior. Como é que está o controle por parte do CFM dessa qualidade da formação médica? Um desafio cada vez maior, né? Yuri, primeiro eu vou começar dizendo para você o seguinte: a melhor propaganda que tem é o resultado dos meus pacientes. Não adianta eu dizer que eu sou isso, aquilo e o meu resultado ser ruim. Então, o paciente é que vai dizer se eu sou um bom médico ou não. Então, eu sempre digo o seguinte: para você ser um bom médico, primeira coisa, tem que gostar de gente. Se você não gostar de gente, se você não gostar do que faz, você vai ser um péssimo médico. Começa por aí. Segundo, você falou uma coisa crucial. Nós temos 400 faculdades de medicina no Brasil. Lamentavelmente, muitas a desejar no ensino. Formamos 45 mil médicos por ano. Quer dizer, o senhor vai caçar muito mais gente lá na frente se continuar nesse nível. É só trabalho para nós. E o MEC é que libera esses cursos de medicina. Não é o Conselho Federal de Medicina, não é o Conselho Regional de Medicina que libera os cursos. Nós somos formados por escolas liberadas pelo MEC. Alguns anos atrás, você não tinha muita faculdade privada. Hoje é o que prevalece. 70% das escolas de medicina são privadas. E não preenche os mínimos requisitos, que é, o primeiro, para cada aluno você tem que ter 5 leitos.
Sabe, você vê hoje, essas faculdades não têm um hospital universitário e, com isto, usa o hospital público. Aí você não vê dono de faculdade pobre, né? Todos não conhecemos ainda, né? O curso de medicina é caro, eu sei que é caro. E é o mais rentável para a faculdade. E hoje, na realidade, um aluno que adentra numa escola e não recebe os ensinamentos mínimos necessários, ele será um péssimo médico. Eu não tenho, sem sombra de dúvida. Não passa na residência médica. E com isto, ele é um médico que vai ser caro para o sistema de saúde. Por isso que eu digo, quem pensa que colocar médico, a quantidade de médico, ele vai trazer prejuízo para o sistema de saúde. Porque se eu pedir exames desnecessários, se eu não usar a semiologia, a propedêutica, automaticamente eu vou pedir exame. Exame é um complemento. É um complemento. Então, se eu não colocar a mão, não me aproximar próximo do paciente, automaticamente o meu diagnóstico será lesível ao paciente. Então, eu digo o seguinte: primeiro, medicina, você nunca para de estudar. Constantemente, você tem que estar estudando, lendo, tem que ler muito. E, acima de tudo, você tem que gostar de gente. Às vezes, um cumprimento de mão é muito melhor do que uma receita. A gente vai seguir nesse assunto, mas eu tenho que passar um recado para quem está acompanhando a gente. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 7h, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. O senhor fala exatamente da preocupação, presidente, né, com essa formação do médico. E ele termina a faculdade e hoje não existe um teste geral, como, por exemplo, a OAB faz, né, dos advogados, que eles só podem exercer a profissão sendo aprovados nesse exame. O médico pode exercer a profissão assim que ele recebe o diploma, seja qual for a faculdade que ele tenha se formado. O Conselho defende algo, um provão, um exame nos moldes da OAB para os formandos? Como é que está essa discussão? Bom, eu até recentemente eu levantei sobre o exame. Em 2004, o senador Tião Viana, ele é senador e ex-governador do Acre, muito bem preparado ele, um grande médico, ele é infectologista, é até professor da UNB aqui, concursado. E ele foi o primeiro autor do exame de proficiência em 2004. Sabe quem foi contra? Conselho Federal de Medicina. Por quê? Porque naquela época não estava se formando a quantidade de médicos e a quantidade de escolas médicas que temos hoje. Ainda estavam formando médicos com uma qualidade razoável. E o Tião Viana, eu conversei com ele, semana passada até, e ele disse que foi o primeiro autor. Antes dele, o Fernando Henrique Cardoso também lançou um PL para o exame de proficiência. Quando era senador. Quando era senador. E o Tião Viana como senador. Quer dizer, no Senado já tentaram 2 vezes emplacar essa tese. E nessas 2 vezes o CFM foi contrário. Agora o CFM vai ser a favor? Favorável, total. E eu procurei o senador Marco Pontes, e astronauta, e conversei com ele da nossa preocupação. E ele disse, eu concordo contigo. Vai apresentar uma proposta nesse sentido? Nós já apresentamos. E já foi aprovado já, e já passou na comissão, tá correndo. Já passou na comissão de educação, agora foi para o CAIS. Por unanimidade. Nós fizemos uma pesquisa com os médicos brasileiros para saber, será que nós estamos indo no caminho certo, né? E 90% dos médicos brasileiros são favoráveis ao exame de proficiência. 90% dos médicos brasileiros são favoráveis ao exame de proficiência.
Mas aí também não é uma preocupação somente de reserva de mercado, que são médicos que já estão formados, já estão atendendo e ficam preocupados com o excesso de médicos que possa vir para o mercado e eles não possam mais cobrar o que cobram na consulta, por exemplo. Eu acho, viu, Yuri, que na realidade você é que faz o seu nome, né? Não tem como, se eu for um bom médico, pode ter 500 mil médicos. Eu sou ginecologista. Hoje o maior número de ginecologistas é grande, né? Mas o que vale é o meu atendimento. Se eu atender bem o paciente, aquilo que eu vou não tem que gostar de gente. Se eu atender bem o paciente, esse paciente vai ser um efeito multiplicador. Só, aquele médico conversa conosco, aquele médico é bem formado, o meu sucesso, né? Então, vai depender, não é o número de médicos que vai dizer a reserva de mercado. Vamos lá, residência médica. Um médico que não tiver residência médica, ele está fora do mercado de trabalho também. E o número de residências não tem aumentado na proporção também. Das vagas. Nós estamos cobrando. Nas faculdades. Nós estamos, porque como é que cria esse número de escolas médicas, um número de pessoas formadas e não dá condições de ele se qualificar? Que é onde vem o R, que é Resiste Qualificação de Especialidade. Pessoal, anote aí, Resiste Qualificação de Especialidade. Todo médico bem formado, ele tem um RQ, ele tem um número. Ele tem um número. E este número, se você quer saber, entra no site do CFM que está lá e diz o que é que eu sou. Obrigado, presidente. O JR Entrevista faz um rápido intervalo e na volta a gente continua a conversa com o presidente do Conselho Federal de Medicina, José Iran da Silva Galo, agora sobre a relação dos médicos e do CFM com os planos de saúde. Não sai daí. Estamos de volta com o JR Entrevista. E aqui com a gente o presidente do Conselho Federal de Medicina, José Iran da Silva Galo. O presidente da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, abriu uma consulta pública, né? E tentou aí alinhar o rastreamento do câncer na rede particular de atendimento, né, via planos de saúde, com a política que é adotada pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, que é o exame somente para as mulheres que têm 50 anos ou mais. O CFM comprou essa briga, por quê e como é que ficou essa situação? Bom, primeiro o diagnóstico precoce é fundamental, né? A medicina preventiva é mais barata do que a curativa. O que é que você acha melhor? Detectar um câncer precoce, ou tratar essa doença depois, né? Isso sai muito mais caro. E eu acho que até agora a ANS tirou essa consulta pública, já acabou, porque ele viu que não deu certo, né? Dizer que a mamografia tem que ser acima de 50 anos está totalmente errado. Todas as entidades médicas, a Febrasgo, todas as o mastologia, eles são contrários a esse tipo de exames acima de 50 anos, totalmente. Então, isso aí afronta as mulheres brasileiras, afronta a medicina brasileira e, com isso, o CFM se pronunciou contrário a essa atitude. Agora, esse foi mais um ponto, né, que os planos de saúde, que fazem essa pressão em cima da ANS, eles falam, né, que eles perdem muito dinheiro, vão ter que fechar, e aí se falir o plano de saúde, as pessoas ficam sem essa assistência, vão sobrecarregar o SUS, e aí eles vão pedindo à ANS regulamentações de mercado para que, no fundo, eles tenham menos gastos com os pacientes. E no meio disso tudo está o médico, que acaba pedindo os exames que acha necessário, mas aí o plano fala, não, esse exame não precisa, esse exame não precisa. Aí o paciente que tem uma solicitação médica para fazer, né, um encaminhamento de determinado exame tem que ficar lutando contra o plano de saúde para conseguir fazer um exame ou vários exames. Aí o plano de saúde quer indicar um outro médico para falar que não precisa fazer exame nenhum. Como é que fica a saúde numa relação comercial dessas? Bom, saiu agora uma decisão do Supremo Tribunal que toda e qualquer atividade de fim, principalmente a saúde suplementar, é obrigatório ter o diretor técnico responsável pelo plano de saúde registrado no Conselho Federal de Medicina. O que muda com isso? Muda o seguinte, que quando a operadora de plano de saúde exacerbar
nas suas competências, nós vamos pegar o diretor técnico eticamente. Ele vai ser responsabilizado. Por que você negou esse exame para o paciente tal? Tem que ter fundamentação, tem que ter embasamento legal. Yuri, repito, o que é mais barato? É o tratamento curativo ou preventivo? Lógico que é o preventivo. Uma radioterapia é cara, uma quimioterapia é cara. Então, quando você detecta um câncer de mama, que é uma das maiores causas-morte na mulher, você consegue automaticamente diminuir o custo dessa saúde suplementar. Então, é um ledo engano esse tipo de posicionamento dizendo que a mamografia é cara. Não é cara. No serviço público, inclusive, aí eu vou mais além ainda, eu sempre digo o seguinte: a mulher brasileira ela deve ser mais assistida no seu Papa Nicolau, na sua prevenção. Lamentavelmente, se eu sair com um pedido de uma mamografia, eu vou passar 6 meses para fazer esse exame, ou mais. Aí o câncer já se instalou e automaticamente essa mulher vai sair mais caro para a operadora de plano de saúde ou para a saúde ou para o sistema de saúde. Inclusive o senhor falou aí, né, nessa questão que é a saúde pública, que também, quando a gente fala em exame na saúde pública, é um gargalo que é muito difícil conseguir fazer exames, né, na rede pública de saúde. E a saúde preventiva não é só exame, né? Cuidar da saúde é ter o médico para atender lá no postinho, né? Saúde básica, Correto. Saúde da família. Saúde da família, né? É de suma importância. E como esse sistema não está funcionando até hoje, a gente vê uma guerra nos hospitais, no pronto-socorro. Tem subido nos últimos anos, inclusive, segundo o levantamento do próprio CFM, os casos de agressões aos médicos, né? Como corrigir o rumo dessa situação? É lamentável o que está acontecendo. Mataram, inclusive, um médico no seu mister, né? Labutando, e o cara, por um atendimento demorado, ele resolveu se vingar do médico, que isso aí é de gestão, né? O gestor não dá menor condições para o médico trabalhar. Veja bem, eu sempre falo que não é só salário que nós vivemos, que nós queremos condições de trabalho. Condições de trabalho o que é? Eu ter os insumos, eu ter um local digno para atender os pacientes e um número de médicos suficiente para atender aqueles pacientes. E é o que não tem. O paciente se revolta, no lugar de ir lá na Secretaria de Saúde. Eu não estou mandando bater no secretário também não, tá? Mas também bater na gente, eu não aceito. Vai lá com o secretário de Saúde, procura o Ministério Público, procura que ele não tenha atendimento na ocasião que ele precisa. E a população está se revoltando contra o médico. Está correndo agora um projeto de lei que foi aprovado de urgência, que o médico que agredir, o paciente que agredir profissionais de saúde no seu mister é crime inafiançável. Ele vai responder por isso. Isso vai ser aprovado agora, para acabar definitivamente com isso. O Conselho Federal de Medicina, todos os médicos foram agredidos, eu entrei em contato um por um para saber e coloquei nossa assessoria jurídica à disposição desse médico. Nós não podemos admitir você estar no seu trabalho e ser agredido por deficiência do gestor e não do médico que está atendendo. Então, é essa que eu peço para a população. Reveja os fatos, cobre das autoridades governamentais. Escolha os seus governantes. O voto é importante. Não escolha qualquer pessoa só porque ele é bonitão. Escolha ser. Veja o plano. Quando um político se candidatar, veja o plano que ele vai apresentar para a população. E você tem que registrar um plano de governo no TRE. E com isso você verifica da saúde. O que é que ele tem para apresentar na área da saúde? Perfeito. Saúde tem que ser prioridade, né? A população tem que prestar atenção. Saúde não tem preço, também. Mas tem custo. E tem que ser muito bem administrado. E outra coisa, corrupção tem que estar preso. Muito obrigado, presidente, pela entrevista. Muito obrigado, Yuri. Muito feliz de estar aqui com vocês.
E o JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas e também nas nossas redes sociais. Doutor José Galo, muito obrigado uma vez mais por estar aqui com a gente. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Obrigado também a você pela companhia. Até a próxima.